Bite at the hand that feeds me. Slap at the face that eats me. Some kind of animal cannibal. Animal cannibal. Você talvez nunca tenha assistido Possible in Michigan, mas provavelmente já ouviu essa música no TikTok. O que muita gente não sabe é que por trás desse curta bizarro com uma estética assustadora, existe também uma das obras mais perturbadoras do terror experimental. Esse curta ficou conhecido na internet e se tornou um clássico do terror, seja pela sua música marcante ou pela atmosfera esquisita. De qualquer maneira, Possible in Michigan mostrou muitos conceitos que hoje são utilizados para assustar através do psicológico. Vem conferir. Café? Your exercise. Let me tell you what a nightmare that was. Most of the time, it just feels like the news extravaganza that it was, that I got real obsessed with the story, like it captured my imagination. It doesn't usually feel real, but some days it really feels like it happened, that I really did know him, that there really was a body in his closet. And then I feel really angry at him, not for what he did to her, if he killed her, because that's between them, but for what he did for me. And I keep asking myself, just as though I'm kind of haunted, did he do it? Did he kill her? Cecilia Condet é uma videoartista e cineasta experimental americana, nascida em 1947, que gosta de trabalhar com curtas que abordam temas como contos de fadas, horror musical, surrealismo e temas feministas. Essas palavras-chave vão fazer um pouco mais de sentido quando nós vamos falar sobre o curta que o título leva nesse vídeo. A Cecília era muito conhecida em circuitos de artes, museus e cinemas experimentais, e antes de Possible in Michigan, ela já tinha feito Beneath the Skin, que é um curta que fala sobre uma parte traumática ligada à própria vida da cineasta, misturando a história de um relacionamento com um homem que no futuro viria a ser condenado por um assassinato. Esse curta fica ainda mais bizarro quando você entende que ele parte de algo que realmente aconteceu. A Cecília teve um relacionamento com eu vou errar o nome dele, mas o Ira, eu não vou fazer questão de decorar o nome de um assassino. Enfim, um ativista americano que depois ficaria conhecido por Unicorn Killer. Ele foi condenado pelo assassinato da ex-namorada, a Holly Maddox, que desapareceu depois de ir até o apartamento e buscar por algumas coisas. É aqui que entra uma das coisas mais perturbadoras dessa história. O corpo da Holly foi encontrado meses depois dentro de um baú, escondido no armário do departamento do Ira, ou Ira, o assassino em si. E segundo alguns relatos, a Cecília chegou a frequentar esse apartamento sem perceber que tinha um cadáver ali. Não porque a situação não deixasse rastros, mas porque ela estaria usando uma medicação que afetava no olfato. Meio estranho, mas tá. Enquanto isso, os vizinhos começavam a reclamar de um cheiro forte vindo do apartamento. Então, quando Beneath the Skin mistura trauma, horror, humor macabro e uma narração feminina tentando entender aquela violência, não é só uma escolha estética. Parece quase uma forma da própria Cecília reorganizar uma experiência absurda através da arte. E isso explica muito do porquê depois, em Possible in Michigan, mulheres em situações de ameaça, homens violentos, desejo misturado com perigo e uma sensação constante do que parece estranho demais, na verdade pode vir de alguma coisa um pouquinho real. Essas características são a base das criações de Condet e é o pilar da sua maior criação. Nesse caso, Possible in Michigan. Sharon attracted violent men. Strangely, she had a way of making the violence seem like it was their idea. Her friend Janice was cut from the same mold. They even liked the same perfume. Arthur, who had been following, similarly disposed. The three of them had two things in common: violence and perfume. A história do curta começa com a Sharon e a Denise, que são duas amigas em um shopping, e logo ao fundo nós temos o Arthur observando tudo,
Como o próprio curta diz, tem duas coisas que os três possuem em comum. No caso, são violência e perfume. Essa frase já dá uma dica do que vai acontecer, mas enfim, vamos deixar lá pra frente. A subversão do curta já começa logo no início, porque você pensa que vai ser mais uma história sobre um psicopata perseguindo garotas indefesas, mas meio que não é bem assim. E tem um detalhe muito bom nessa escolha do shopping, porque hoje olhamos pra trás e shoppings dos anos 80 já tem uma estética meio liminal, vamos colocar assim, meio vazia e meio artificial. Mas dentro do curta isso fica ainda mais estranho, porque ele é um lugar que deveria ser seguro, comum, cotidiano, mas que acaba virando um cenário de contos de fada meio bizarro. Ao invés de uma floresta escura, a gente vai ter, vitrines, corredores, perfumes e luz artificial. Enquanto a Janice testa um perfume em específico, ela fala sobre como o cheiro desse perfume lembra uma tia louca dela. E presta atenção nessa história, porque ela fala sobre uma mulher que uma vez colocou um cachorro, no caso o cachorro dela, dentro de um micro-ondas, porque ela queria secar o cachorro que estava molhado. E o resultado... Bom, foi isso aqui que aconteceu. This one here smells great. Which one? Smells like Mother's crazy sister Kate. Oh, you think so? Yeah, I do. It smells so good. She couldn't have been that crazy. I don't think so. Oh, you don't think so, huh? No. Well, she put her poodle one time in a microwave oven. To eat it? Yeah, to eat it? Oh, no. No, 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 silly. To dry it. It exploded. And they were both found dead. She must have been out of her head. Essa cena em si é muito boa porque já deixa claro que o curta não tá interessado em seguir uma lógica normal. O diálogo é absurdo e a situação é grotesca, mas os personagens falam disso como se isso fosse uma fofoca qualquer. E isso aumenta muito mais o desconforto, porque a violência entra na história de um jeito meio casual. Pausa pro café. Um pouco depois disso, a gente finalmente conhece o background do Arthur, que é um homem que a Sharon conheceu em uma balada, que possivelmente fica em Michigan, entendeu? E os dois tiveram uma ficada rápida. Só que a partir daí, ele começou a perseguir ela. Por isso, ele aparece nos cantos de quase todas as cenas do curta. Um detalhezinho importante é que o Arthur é um canibal. É um detalhezinho bem pequeno, mas enfim. E por isso, ele acaba usando essa máscara com uma boca aberta no início do curta. Só que essa aparência vai mudando conforme a gente vai entendendo quem ele realmente é. Alguém que, mesmo sendo um monstro, ainda é atraente e por isso ele eventualmente larga essa máscara de canibal para mostrar o seu verdadeiro rosto. E esse lance das máscaras também é bem simbólico, porque o Arthur não é só um assassino mascarado, ele parece alguém que troca de identidade dependendo do que ele quer causar. Uma hora ele é um monstro, outra hora ele tenta parecer um príncipe encantado, e outra hora ele é só um cara comum. E isso conversa muito com a ideia da ameaça disfarçada do desejo, do romance ou do charme. Depois das duas mulheres irem para suas casas, no caso das duas amigas, o Arthur finalmente confronta a Cheryl. É nesse momento que ela diz que não lembra muito bem do dia que aquilo tudo aconteceu. Então, ele coloca várias máscaras tentando fazer ela se lembrar daquela ficada que os dois tiveram, mas simplesmente não funciona. E isso faz com que o nosso querido Arthur fique com muita raiva dela, e agora ele tem um novo objetivo, que é matar ela. Nesse ponto da história acontece uma briga entre os dois, mas o diferente aqui é que o Arthur perde quando a Janice chega, porque ela simplesmente dá um tiro na cara dele, foda-se. Finalizando o nosso queridíssimo canibal. Só que a história não acaba aí. As duas decidem fazer com ele o que ele fez com as outras vítimas, então acaba rolando uma sopa de Arthur aqui. É nesse ponto que nós temos a confirmação de que as duas são muito mais parecidas com o Arthur do que o próprio imaginava, subvertendo tudo e dando mais sentido para aquela frase. Tem duas coisas que os três possuem gostos em comum, violência e perfume. Isso é o que deixa o final tão marcante, porque não é simplesmente uma história de sobrevivência, não é elas escaparam e chamaram a polícia. Elas entram na lógica do próprio monstro e devolvem tudo na mesma moeda.
É quase como se o curta dissesse, beleza, você queria transformar mulheres em presas, então agora você vai virar Carly. Então esse curta se encerra com as duas se livrando do corpo com a ajuda de um caminhão de lixo. É um final feliz? Talvez, mas o fato é que ele é um curta que tenta dar vida a uma fantasia macabra feminina que é revidar contra o agressor de uma maneira ainda mais brutal. Quando você subverte a menina indefesa e transforma ela na nova ameaça, você alimenta um sentimento interior de justiceiro. Então é uma estranheza, mas é uma estranheza com uma satisfação. E falando em estranheza... The better to eat you with, my dear. You have two choices. One, I will eat you now. Or two, I will cut your arms and legs off, one by one, and eat them slowly. Esse curta como um todo já é bem assustador, principalmente por conta da história, mas não tem como não falar do Vale da Estranheza aqui. O jeito como tudo foi gravado é muito diferente do que a gente já tá acostumado. E isso por si só já gera um desconforto. Eu diria até que dá uma sensação de que a gente tá vendo alguma coisa proibida ou até amaldiçoada, mas não é só isso. Até os personagens que supostamente são os mais normais se comportam de uma maneira bem estranha, seja nos diálogos ou nas próprias ações. E uma coisa que ajuda muito nessa situação é o formato do vídeo. Ele não tem aquela cara polida de cinema tradicional, ele tem uma textura um pouco mais crua, mais videoarte. Isso hoje começa muito com o que é o analog horror, ou liminal spaces, e até poderia ser uma creepypasta, mesmo tendo sido feito muito antes dessas tendências aparecerem. Esse curta viralizou principalmente pela música e porra cara, como a Cecília acertou nessa música. Ela é estranha, ela é desconfortável, da mesma maneira que ela gruda na cabeça. E eu considero isso muito bom para o que o curta se propõe desde o início. A música mais famosa do curta é Animal Cannibal e ela funciona quase como uma maldição sonora. A letra parece infantil, o ritmo parece brincadeira, mas o assunto é bem bizarro, se você parar pra prestar atenção. Esse contraste entre uma musiquinha grudenta e uma história de perseguição, canibalismo e vingança é justamente o que faz ela ficar na nossa cabeça. Você escuta uma vez e fica alguns dias lembrando. E mesmo você, no caso, no Brasil, sendo uma pessoa que talvez não pense no significado da música porque ela tá em inglês, quando você escuta, você percebe que tem alguma coisinha errada. Não é só o fato de ser um curta experimental ou um curta antigo, mas o jeito como ele foi construído transformou Possible in Michigan em um clássico que hoje é bem conhecido entre os cinéfilos, os fãs de filmes de terror e também os TikTokers. E esse é outro ponto curioso. O curta nasceu em um contexto de museu, videoarte, cinema experimental, mas décadas depois ele simplesmente foi redescoberto na internet. Principalmente por pessoas que talvez nunca fossem procurar por um curta experimental nos anos 80, mas chegaram nele por causa desse trecho da música, um edit estranho ou uma recomendação do próprio TikTok. E isso é bem interessante porque mostra como uma obra pode mudar completamente de público sem perder a força. Possible in Michigan é um curta da internet que promete tudo o que entrega. Ele entrega música, estranheza e cenas experimentais. É um curta com mais de 40 anos e que ainda se mostra muito famoso por ser bom. E que vem sendo passado entre as gerações. Ele é a prova perfeita de como a estranheza pode assustar por fugir do habitual. E talvez seja por isso que ele funcione até hoje, porque ele não tenta assustar só com um susto, com sangue ou com um monstro. Ele assusta porque ele só simplesmente parece errado. Porque parece um sonho, porque parece um trauma, uma piada interna e uma ameaça ao mesmo tempo. E quando uma obra consegue causar esse tipo de sensação, ela não precisa de muitos minutos para virar memorável. Enfim, galerinha, é isso. Eu acho que eu voltei, eu não sei, talvez eu suma de novo, mas eu acredito que não, porque eu já tenho um roteiro de um vídeo novo pronto. Eu sei que eu estava muito olhando pra cá, mas é porque o meu roteiro fica aqui. Eu espero que vocês entendam isso, porque eu não consigo decorar os roteiros que eu escrevo, porque eles são muito longos. Mas, enfim, é isso. Dá o like.